Abolição. Mariluza Moreira Vasconcelos. Romance mediúnico. Ditado pelo Espírito, Tomás Antônio Gonzaga. Sinopse. Um livro polêmico e emocionante, onde se vê a luta nos dois planos da vida, pelas leis que lavassem a mácula da consciência brasileira, libertando irmãos queridos e massacrados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique playlist. Filha, Jesus nos abençoe. Rendamo-nos, como sempre, aos desígnios do Senhor, que nos situou na sementeira e na seara da luz e trabalhamos com alegria. A tarefa, em si, pertence aos nossos maiores da espiritualidade que nos mobilizam na construção do bem, na direção do mundo melhor, e deles surgirá o apoio de que nos sintamos necessitados, para o desempenho dos nobres deveres que nos cabem e que, todos juntos, em preces de louvor, devemos agradecer a providência divina. Que o Senhor nos abençoe e nos inspire, hoje e sempre. Bezerra. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em reunião pública no Grupo da Prece, em Uberaba. Do autor. Querido irmão. Jesus nos abençoe. Após 10 anos da entrega do Confidências de um Inconfidente, procuramos levar avante o propósito de buscar os rastros de luz de um passado de lutas. Gostaríamos de ter podido entregar, no centenário da abolição, este presente literário, com rasgos de grandeza, em singela apreciação dos momentos vividos, no século passado. O horror dos séculos de escravização não pode ser completamente exposto num único livro. Deste modo, seguimos apenas o roteiro dos companheiros inconfidentes, na certeza de que tornaremos a buscar, no assunto ao que nos ativemos, mais páginas no futuro, com as quais possamos erradicar pelo menos parte do sofrimento ocorrido nas plagas brasileiras, e marcadas no grande livro das vidas sucessivas. Foi muito gratificante poder entender com clareza a lógica divina, que nos tange desde as mais remotas existências, para as lutas de hoje, dentro do campo espírita, pela elevação de nossos espíritos, nos propósitos cristãos que nos direcionam. Felicidade foi poder testemunhar até aqui o amor que nos impulsiona, com a serenidade indispensável, na complacência divina para com nossa peregrinação dos desafetos rumo à perfeição. E, se algo recebemos, além da alegria da realização, nos ficam os inumeráveis amigos que granjeamos, os companheiros que reencontramos e o inconfundível carinho dos negros, que nos impulsionaram a grafar estas páginas. Ao Cristo endereçamos nossos agradecimentos, e esperamos que este desfilar de acontecimentos também seja para ti um repositório de bênçãos, ensinos e elevação. Jesus te abençoe a nós. Tomás. Palavras iniciais. Querido leitor. Jesus nos abençoe. Após 21 anos de labor psicográfico, nos testemunhos que nos foram dádivas a enrijecer a árvore do amor, no tempo e na ação, nos encontramos cada vez mais gratos ao Cristo e aos companheiros, por tantas bênçãos auferidas. Os últimos 10 anos, particularmente, foram de labuta tangente, parabolizada no livro Sonata de Amor a Quatro Mãos, com o amparo espiritual e a verve inconfundível de Ali Yazid e Tomás Antônio Gonzaga. A humanidade passa por um momento de transição, ainda algemada a Mamon, transgredindo o direito e, por isto, nos informam quão oportuno é o lançamento de um livro que nos faça rever parte das lutas nossas, no período terrível da escravidão, negra chaga de dor e arbítrio, impiedade e desmandos. Possas tu, querido irmãos, tal como nós, aproveitar este desfilar de acontecimentos, no direito natural e inalienável do ser humano, sem revolta, cônscio de que as lições de ontem só devem ser compulsadas para a melhoria do hoje, na conquista do amanhã. A simples visão dos instrumentos de tortura e aprisionamento ainda nos constrange a sensibilidade, mas jamais nos furtaríamos a denúncia que se nos impõe, quanto a isto, na dívida nacional. Decididos e amparados pelos irmãos maiores que nos direcionam,
continuamos fiéis aos propósitos que nos trouxeram ao reencarne em terras brasileiras, saudando o tempo de hoje, com a mesma firmeza de séculos passados, a dizer com simplicidade e ternura: que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mariluza. Primeira parte. Capítulo 1. Tomás e Tiradentes. A reunião fora convocada pelas equipes superiores que governam os movimentos de iluminação coletiva. Eu me desdobrava com o grupo dos inconfidentes, planejando novas batalhas, mas não apenas visando o Brasil. Irmanávamos-nos as coortes da França, da América e da Rússia, em busca dos novos roteiros de evangelização da humanidade. Precisamos nos organizar, comentava comigo o antigo alferes. Se antes propugnamos pela conquista militar na Roma antiga, se palmilhamos as estradas escuras da Inquisição, nas guerras santas, se participamos das lutas da conquista da América nascente e desafogamos as paixões em aprendizado, ora clarificado pela história, ora sob as névoas do anonimato, urge que tracemos um plano que nos conduza a movimentos libertários do espírito humano do jugo da própria ignorância. Concordo. Apenas sinto que o Brasil me aprisionou a alma. Além disto, Marília ainda se encontra na carne e não desejo faltar com a sustentação que lhe devo. Sempre este rabicho secular, que jamais te impediu de buscar outras conquistas. Sonhador és, porém também um conquistador diferente. Isto posso afirmar, mais do que qualquer outro, desde nossos contatos com a princesa Inca, meu querido amigo. Baixei a cabeça, em sinal de reconhecimento às minhas muitas falhas, e tentei desviar o assunto, retomando nossas escolhas. Penso que a encarnação de nosso grupo se deva fracionar pela divisão de tarefas. Sabes que sempre me considerei em falta para com os negros, pelo meu voto na conjura, pela espera de melhor tempo para propugnar por sua liberdade. Sabes que depois eu revi o passado de uma vida antiga de cativo, e tive vergonha. Vergonha de não ter por eles ousado lutar mais. Pretendo retornar com aqueles que se sentem atraídos pelo mesmo ideal. Reconheço que, quanto mais rápido consigamos, ainda se fará tarde. Mas ouvi-te, outro dia, o comentário da atração que te faz à Europa, mesmo que te consideres preso ao Brasil. Realmente. Conto trabalhar aqui, porém, enquanto na carne, somente durante o sono. Sabes que agora estamos interligados a equipes que se destacam de um canto a outro, porque os acontecimentos se entrelaçam, entre os hemisférios, e é preciso conduzirmos-nos com atenção. As vistas das equipes maiores estão voltadas para a França. Não desconheces que Ismael me tem conquistado para o Brasil e que meu espírito jamais se desligaria da pátria, que me custou a renúncia e me deu a redenção. Tenho para mim mesmo, que as coortes do escolhido pelo Espírito da Verdade, precisarão não apenas de sábios e cientistas que lhes sustentem a implantação do Consolador, mas também as pessoas que lhes sintam apelo, formando os primeiros núcleos da doutrina libertadora. Fazendo ligeira pausa, Tiradentes prosseguiu, com aquele ardor que lhe era característico. Sei que muitos partícipes da Revolução Francesa contam resgatar seus erros trabalhando no Brasil. Sei que já temos junto antigos discípulos até na família imperial. Acompanhei Dom Pedro I, Bonifácio e Gonçalves Ledo. Creio-me preparado para dar-lhes suporte, pelos grupos que dirijo, e no meu repouso, mas, se Ismael me permitir, desejo ardentemente contar-me como um dos amigos, ainda que anônimo, do missionário que baixou à terra e que catalisará o sopro dos espíritos comandados pelo Mestre. No entanto, gostaríamos de ter-te conosco. Tanto quanto gostarias que tua Marília te acompanhasse, mas, pelo que sei, ela só poderá estar contigo em espírito, de vez que as constantes e insistentes ligações de ambos, contra toda a programação, fez com que a análise concluísse por um tempo mais ou menos longo, de afastamento corporal entre ambos, até que este amor perca o envoltório de paixão tão assustadora, como se tem demonstrado. É a primeira vez que vejo o amor por ser demais ser castigado,
Comentei de modo amargo. Não sei do que te queixas. No campo sentimental tuas dívidas são imensas. Além disto, outro dia, eu mesmo conversei com Tomarilha, e ela ficou muito impressionada e até mesmo interessou-se pelos ideais a desabrochar na França. Sabes que perguntou por ti que já sabia da resolução de que ficarão um tempo separados. Já enfrentamos antes provas semelhantes, sem que conseguissem nos apartar de vez, mesmo tendo-a por filha, nosso amor não se transformou. Já te contei isto traço já, como filha, como escrava, como selvagem, como dama da corte, Marília sempre te dobrou aos seus pés. Mas agora devo te dizer que ela parece aceitar melhor a admoestação, já que considera que não deve mais te aprisionar. Tão logo volte para cá, pretende por um tempo assistir-te, depois conta demandar a França, para trabalhar comigo. Meus olhos ficaram cheios de lágrimas, mas eu podia entender que ela me liberava, para que eu pudesse sobreviver, sem tê-la ao meu lado. Não encontrei argumentos e detive-me a analisar se melhor fora demandar a França ou ficar no Brasil. Tiradentes sorriu. Haverá tempo para tudo. Se te sentes forte, para esta luta de emancipação da raça negra, prepara-te. Mesmo porque, terás pouco tempo na Terra. Somente o número de anos que te roubou o sofrimento da devassa de Minas. É época que muitos partirão do mal do século, a melancolia minar o organismo. Creio que te porás bem neste cenário, romântico que sempre foste, entre Lauras e Marias. Nos veremos sempre que possível. Estávamos conversando, quando chegaram a nós outros amigos da conjura mineira. Vinham ao nosso encontro para rumarmos unidos para os planos mais elevados. Observei a tristeza de Alvarenga. Que notícias me dás de Dona Bárbara? Perguntei. Retoma a altivez antiga e os voos de sua teatralidade. Estarei apartado dela por um período. Conto renascer breve. Hoje decidirei meu futuro. Incorporados a diversos amigos, singramos o espaço para novas programações. Capítulo 2. O Bio Aberdeen. No plano espiritual várias entidades se reuniam. O comércio escravagista preocupava-os particularmente. O representante da Holanda, ponderado e firme, reconhecia que seu país participara, iniciara mesmo, em muitas ocasiões, o nefando comércio. Anchieta e Nóbrega acompanhavam Ismel no conclave, enquanto os espíritos de Camões e Henrique de Sagres ladeavam o líder espiritual de Portugal. Da Inglaterra, homens ilustres tinham o senho carregado de preocupações, enquanto a África se fazia representar por um egípcio alto, envergando túnica simples e brilhante. Cristo presidia a reunião, na qual se fazia um balanço da situação mundial. Sempre a ambição de lucros, a falta de fraternidade, e o desrespeito às leis morais. Ponderava um juiz de porte altivo e triste. A Inglaterra, como sabes, mestre, sempre esteve à testa de arbitrariedades terríveis, que se arrastaram pelos descaminhos do fanatismo religioso. O trono inglês, a pretexto de se livrar de homens, mulheres e crianças, que aderiram ao protestantismo, ou que fossem pesados aos cofres reais, enviaram centenas de irlandeses, como escravos brancos, para trabalhar do outro lado do oceano. Cromwell e o conde de Moray, da Casa dos Lordes, não se pejaram de considerar estes seres, desde vagabundos, meretrizes e crianças, como matéria para exportação para a Jamaica. Não sei como, no atual concerto dos povos, poderia a Inglaterra agir cristamente, sem se pejar de sua conduta indigna, que venho denunciando desde Serra Leoa. Quem assim falava era o antigo juiz do Tribunal do Vice-Almirantado de Serra Leoa, R. Thorpe. Além disto, ponderava Lord Castlereagh, da Câmara dos Deputados, como contar com a Inglaterra, cujos súditos com tal passado de escravidão branca, tomam hoje grande parte no comércio do negro. Eles tomarão certamente posição frente ao temor da concorrência comercial de outros países. Ponderava o egípcio,
cuja ascendência espiritual era evidente. É, deste modo que o próprio tráfico propiciou às Américas e ao Brasil meios de baratear sua produção de açúcar, de modo a se constituir em perigo ao grande leão britânico, arrematou um romano com placidez. Irmãos, aparteou com melancolia o representante africano. Sei que para minha pátria têm sido tangidos levas e espíritos endividados, a sorver, sob o causticante sol, o remédio que os humanizaria. Reconheço nos filhos que albergamos, antigos e ferrenhos déspotas, coletividades endividadas de tiranos e conquistadores cruéis, enquistados em corpos negros, cobiçados pelos mercadores de homens. Aspiro ver o hausto do Evangelho perpassar as terras faraônicas, para que minha terra reconheça o hálito do Senhor, em inebriante felicidade. Não foi senão por isto que aceitamos a cruz das dores, para que parte de nosso povo, entre a chibata e o pelourinho, ouvisse os passos do Mestre chegando. Baltazar, meu querido, enxuga as lágrimas do sofrer. Ponderou o Cristo. A raça que albergaste tem dado demonstrações impressionantes de dedicação, de perdão e altruísmo, em terras brasileiras. Enquanto os detentores da cultura europeia e o povo que escolhi por desbravador dos mares se perdem num oceano de riquezas perecíveis, teu povo arrebata os lauréis da redenção, em exemplos maravilhosos. É por isto que nos reunimos. Não foi senão por isto que muitos colaboradores se reencarnaram e estão laborando em terreno tão sáfaro, com vistas a extinguir a escravatura. Reconheço, contudo, que, apesar de todas as conquistas, desde a independência americana e latina, ao grito de Dom Pedro I, e a guilhotina francesa, ainda não conseguimos expulsar esta nódoa da humanidade. É tempo já que os homens se vejam como irmãos, que são, sem estes prejuízos terríveis, para sua evolução. Ilustres pensadores, na própria França, que não ouviu meus apelos de misericórdia, banhando-se em sangue, vem a público honorificar os pobres e os miseráveis, pela chama inapagável dos méritos mais inauditos. O homem desperta, e, apesar do arrebatamento e do desregramento português, contamos erradicar a escravidão negra no Brasil, país de maior índice de miscigenação, onde grande parte de seu povo, pelo coração e pelos seus dirigentes já sancionaram. Deste modo, aguardamos que os países, aqui representados, usem todos os seus recursos para influir na jovem nação brasileira, no sentido de se instituírem leis que a levem a caminhar no rumo certo. Ismael permanecia atento aos comentários do mestre, e, sob o influxo de sua voz, os representantes baixavam as cabeças trânsitos de reconhecimento e vergonha, para logo depois erguê-las a fim de contemplar o rosto harmonioso que irradiava tanta paz. Ao vê-lo ali, parecia-lhes que toda a dificuldade fora sanada. Era como se nada mais fosse importante ou impossível. Não era crível fitá-lo e sentir-lhe o amor sem um constrangimento natural, na lembrança do Gólgota. Irmãos, falava agora Ismael, o Brasil bebe os exemplos do mundo velho. Temos jovens engajadores em muitas lutas. Eles não recuarão diante de nada, levantando o clamor público através de agremiações, jornais e teatros. Convido-os a laborar, no sentido de dar-nos o apoio a cada passo, rumo à liberdade. Das ilhas do Mar da Guiné, Fernando Pó, S. Tomé, Ano Bom, de Angola, Ilha do Príncipe, Benguele, Moçambique, nas cercanias de Caconda, Ambaca, Conjango, cujos presídios albergaram inconfidentes de Minas, até a costa oriental, na captura dos cacimbos, os xexis, jejes, xingas ou gingas, a África chora o rapto de seus filhos. Verdade que os sobás iniciaram a venda dos próprios irmãos, mas rogo que tenham piedade da África, mãe espoliada, vilipendiada e oprimida. Navios portugueses com bandeira brasileira, russa, dinamarquesa, americana, hamburguesa, espanhola, italiana e até inglesa, apoiam Portugal neste tráfico nefando. É preciso algo fazer para demover a escravidão. O homem só conhece a força e a impunidade.
O cônsul português João Batista Moreira age com cumplicidade, bem como o almirante Noronha. Apesar de nossos esforços, as importações de negros aumentam. Comentou Lord Cromwell. Senhor, que me ordenas? Perguntou Ismael, implorando-lhe as bênçãos, rumo às tarefas que abraçar para a liberdade da raça negra. As agitações se avolumam. Observou o mestre, como se firmasse o pensamento longe. Apesar de tanta luta e de tanta conquista, aspiro reencontrar-me com o homem neste século, para a implantação da Boa Nova. Elio, tu sabes que muitos são os mensageiros engajados neste instante na França, na Inglaterra e até no Brasil, no sentido de viabilizar nossas esperanças. Até a América será chamada a dar sua contribuição e é por isto que aguardamos que o homem caminhe rumo à fraternidade, pois ela lhe indicará o roteiro da liberdade e igualdade. No entanto, não posso ficar indiferente a tanta dor e tanta vergonha. Que os povos aqui representados, que nossos emissários utilizem todos os recursos para distribuir a paz e a concórdia, edificando a liberdade da raça negra. Tentaremos influir através de leis, ponderou o representante inglês. Contamos com Longinus e Isabel, e parlamentares da escola que estão decididos a cumprir o programa ideado. De norte a sul contamos com trabalhadores esforçados e humildes, e com mentes lúcidas e corajosas, acompanhando as transições do século XIX. Nossos esforços propugnaram por arar a terra, para o translado do Evangelho bem compreendido e é por isto que esperamos o auxílio de todos, para derrubarmos os obstáculos das forças opressoras da escravidão. A luta vai ser grande. Que cada um contribua de algum modo. Perfumes radiosos invadiam o ambiente e, sob o amparo do Cristo, os emissários se despediram ao som de vozes externas que cantavam hosanas rumo aos seus países, procurando impulsionar ainda mais a deflagração da abolição em terras brasileiras. E foi deste modo que, utilizando a ambição da corte inglesa, sempre pronta a intervir de forma despótica, escandalosa e prepotente, que se instituiu a Lei Bill-Aberdeen, através da qual a Inglaterra se arrogava o direito de apressar, afundar até, os navios brasileiros em qualquer local, até mesmo nas costas e portos brasileiros, que fossem acusados de haver transportado ou estar transportando escravos. Tal lei foi sancionada aos 8 dias de agosto de 1845, ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. A prepotência inglesa, no entanto, faria uma lei que deveria libertá-la da iniciativa do tráfico, através de seus próprios filhos vendidos como escravos brancos, para a Jamaica, móvel de muito arbítrio e interferência, motivo de humilhação para a jovem nação brasileira. O modo como se lançou a executá-la pressionada pelos motivos puramente econômicos, só foram permitidos pelo mestre, para demonstrar a firmeza e humildade de um discípulo, provisoriamente instalado no trono brasileiro, e dar testemunho da prepotência do leão inglês, através de sua rainha. Conheçamos rapidamente os fatos relevantes que se deram após o advento do Bill-Aberdeen. A Inglaterra se arvorava de humanitária, por trás de inconfessáveis interesses econômicos. O Cristo lhe permitira esta extravagância, em nome do humanitarismo, para incrementar a abolição. Fora em solo inglês que o inconfidente oculto José Hipólito da Costa, deixando filhos no Brasil, tangido para a prisão da Inquisição, conseguira albergar-se e fundar um bastião das liberdades sonhadas. E foi de lá, através do seu Correio Brasiliense, que já em 1809, ele escreveria artigos contra a escravidão. Aquele companheiro corajoso que nos viera do Tejuco, onde comungara com os ideais de Vieira Couto, e que fora escolhido para a fuga espetacular da Barra de São Julião, em seu lugar, uma das piores e mais terríveis cadeias inquisitoriais de todos os tempos, jamais esqueceria nosso programa de ação, e escreveu, tratando da escravidão. Se o governo do Brasil remediar este mal, os filantropos lhe perdoarão todos os mais. Esse amigo preconizava a substituição do trabalho escravo pelo livre, e observava que, junto de Dom João VI, tangido pela espada napoleônica para o Brasil,
vieram as primeiras colônias de imigrantes, alemães, suíços, chineses, enquanto a siderurgia se instalava em São Paulo e Minas. Hipólito da Costa o fez por amor, por arraigado conhecimento das leis morais que implantara em si mesmo, e que sempre lhe haveriam de cobrar a fuga espetacular da prisão, em detrimento do amigo Vieira Couto, que ficara ali até a morte. Ele o fazia por total desprendimento e idealismo, ao contrário do leão inglês que apenas fazia amigos com as obras da injustiça, ainda que com o amparo do mestre, principalmente interessado em apressar a abolição. Os navios de guerra ingleses começaram a agir com rigor desmedido, e dezenas de casos de sua arbitrariedade eram diariamente relatados ao monarca brasileiro. Mesmo antes do Bill Aberdeen, em 1839, João Soares de Bulhões e sua família já haviam sido alvejados a tiros pelo brigue de guerra inglês Ganges. Atentados contra nossos direitos e nossas riquezas começaram a se tornar coisa corriqueira. A opinião pública balançava o batel das atitudes de arbitrariedade e ganância inglesa, que matava a tripulação dos navios, confiscava as mercadorias, incendiava e afundava navios nos portos, sob os olhares da população assustada e na frente mesmo das fortificações. Em 28 de fevereiro de 1848, o ministro do Exterior, o maçom Pimenta Bueno, envia uma nota ao ministro inglês, reclamando dos atentados à soberania e independência do Império. Já em 1845 outro maçom, no mesmo cargo, Limpo de Abreu enviara uma nota de protesto. Esta repercutiria em todo o mundo. O litoral brasileiro se transformava em palco de ações indignas. Com o atentado ao navio Piratinim, Dom Pedro II, resolveu enviar, por seu ministro Paulino Soares de Souza, uma carta à rainha dos ingleses, reclamando dos abusos. O Brasil era uma nação criança, com apenas 19 anos, independente, considerava uma vergonha ser tratada daquela forma pela Inglaterra, uma nação velha. Argumentava que aquela atitude poderia gerar uma série de calamidades, pois o Brasil sempre acolhera bem os súditos ingleses, mantendo relações comerciais com eles. Considerava, além disto, os fatos que vinham ocorrendo como atos de guerra ao Império, aos quais não poderia opor resistência, por não ter poderio bélico ou marítimo, confiando na justiça de Deus e dos homens. Em resposta à sua carta, o ministro inglês declarou: o governo de Sua Majestade recusa-se a tomar conhecimento do protesto do Brasil, pelo simples fato de que não costuma dar satisfações de seus atos a nações como o Brasil, sem história e sem forças para pedi-las a um império como a Grã-Bretanha. Ameaçava, inclusive, de usar medidas navais próprias, para por termo a todo o comércio de cabotagem no Brasil, qualquer que fosse a nacionalidade dos navios se o Brasil declarasse estado de guerra. Quando Longinus, reencarnado como Dom Pedro II, tomou conhecimento da resposta inglesa, profundo abatimento tocou-lhe a alma. Sabia que não tinha meios para impedir o tráfico dos escravos. Reconhecia que no Rio de Janeiro traficantes agiam impunemente, auxiliados pelos fazendeiros. Sabia que havia interesses diversos, mas não imaginava, nem de longe, que a Inglaterra pudesse tratar o Brasil com aquele desprezo e altivez, como se pudesse resolver tudo o que se passasse aqui. Ao ataque do jornal Times de Londres, seguira-se artigos do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, falando das duas nações. Dom Pedro II sentia-se oprimido e derrotado. Neste estado de ânimo orou e adormeceu. Via-se em sonho no local que lhe tocava a alma. Sabia, sem que ninguém lhe dissesse, que estava no lago de Genezaré. Pensou no Cristo e na reunião que assistira no plano espiritual, quando o mestre dera ordens, no sentido que as nações pressionassem o Brasil no rumo do abolicionismo. Viu um velho pescador, no qual reconheceu a figura de um velho amigo, o qual o preparara, durante longos anos, para o encontro com o Messias. Sim, sem dúvida. Era ele, Zacarias, o pescador, em cuja casa não tantas vezes o Cristo se albergara.
aproximou-se com um sentimento de alegria e saudade. O velho, com os cabelos brancos a voejarem pela face queimada e serena, abraçou-o com carinho. Eu te esperava, Longinus. O que devo fazer? O mestre me confiou a pátria onde seu evangelho deve ser transplantada e o leão inglês nos golpeia, enchendo-me de vergonha, diante de minha impotência, como governante. Tivesse eu forças, teria expulsado de vez com os traficantes das costas brasileiras. Continuou ele, certo que o companheiro estava a par dos últimos insucessos que o vinham martirizando. Tens razão, meu amigo. Mas, recorda que, frentes aos leões do circo romano, os cristãos agiram com cânticos de benção e rumaram para o martírio. Longinus, por muito tempo ainda, as águias e ursos, leões e tigres haverão de importunar o homem com seu poder nefasto e arbitrário, mas nós somos servos do Cordeiro de Deus. Os mansos é que herdarão a terra. Agradece a intercessão arbitrária da Inglaterra, apesar da farsa que representa, pois os ingleses estão por trás de muitas transações negreiras, porque durante muito tempo ainda o mundo sofrerá a influência de seu poder. Para que o Brasil possa ser grande, incentiva a cultura e a imigração, alberga em palácio e conviva com mulatos e negros, ampara todos e aguarda, laborando firme, rumo aos ideais. A opinião pública do Brasil está revoltada com a intervenção inglesa nos seus mares e portos, mas mais tarde a própria Inglaterra entenderá que o despotismo lhe é ruinoso. Não te magoe o aviltante conceito que a Inglaterra faz da pátria que o Senhor te confiou. É o orgulho quem lhe dita as leis, mas um dia todos nós só teremos uma lei inscrita em nossos governantes. A da fraternidade entre todos os povos. Mas eles instituíram uma pirataria legal. E que te espanta isto? Não foi assim, desde tempos remotos. O ouro do Brasil não passou aos ingleses pelo Tratado de Methuen, não foram os piratas incentivados e premiados pela Inglaterra na perseguição aos navios que demandavam da América, com os purões cheios de ouro e prata. Lembra-te onde se juntarem os tesouros, aí se juntarão as águias. Pedro ficou pensativo. Era verdade. As riquezas do Brasil atraíam para ele toda sorte de ambiciosos e aventureiros. Pensou no Visconde de Abaeté, seu amigo e conselheiro Antônio Paulino Limpo de Abreu, pensou na família, nos negros e ponderou. Dos males o menor. Antes ter a Inglaterra contra o tráfico, que a seu favor. Dando largo suspiro, acordou mais disposto. De todo lado o povo exigia atitudes temerárias, contra o poderio inglês, mas, nem mesmo acusado de covarde e omisso, Dom Pedro II aguardou que os conceitos abolicionistas amadurecessem, incentivando a imigração e a cultura. Até na atualidade, concluímos que sua prudente atitude evitou ao Brasil uma guerra dolorosa. A recente Guerra das Malvinas o prova de subejo, nota de rodapé. Vieira Couto seria no futuro, o diplomata brasileiro morto no ataque ao Iraque, Dr. Vieira de Melo. Capítulo 3. Luiz Gama. Luiz, vem cá. O menino correu junto à senhora, que requisitava seus serviços. O fazendeiro paulista o comprara num mercado do Rio, junto com outros escravos rijos, que foram encaminhados para os trabalhos no cafezal. O pequeno e atarracado menino, contudo, ficou na casa da fazenda, ocupado nos trabalhos domésticos. Vamos nos preparar hoje, para arrumar o quarto de Júnior. Carrega-me esta cesta, e leva-me lá para o quarto azul. Luiz prestativo tomou um balaio cheio de cortinas, lençóis e foi levando atrás da sinhá. Outra negra rija, a Francisca, ia carregando as almofadas e travesseiros, recém-preparados, com a paina colhida e escolhida da grande árvore que guarnecia e enfeitava a frente da propriedade, logo ao pé da porteira. Havia também outras de penas de ganso, escolhidas a dedo. Que você acha, Chica? Não vai ficar um primor? A negra mostrou a dentadura alva. Vai, sim senhora. Os colchão tá cheirando a sol, tudo sequinho e cheiroso,
e botei Marcela no acolchoado, para deixar mais gostoso. Não me olhe com este olhar comprido, não, Chica. Pensa que o Júnior se esqueceu de você? Pois se engana. Ele me pergunta sobre tudo, da fazenda até as baias, quando escreve. E não se esqueceu. A negra sorriu mais prazenteira. Fora ama de leite do menino, que vinha morar na fazenda de ilustra família paulista. Pode deixar, Chica, que eu mais o Luiz cuidamos de tudo. Procura dirigir o pessoal na cozinha, para o jantar da noite. Chica saiu meio sem jeito. Queria ela mesma estender a cama, com seu amor dedicado. O pequeno Luiz estava curioso. Ouvira o negro Ganzá falar do menino. Um repolinho de carne quando nasceu, mas que inteligência e bondade. O velho Bastião, de índole meio pessimista, arrematara. Vocês estão esperando o senhorzinho pequeno. Vê que vem um rapaz almofadinha da cidade e faz pouco caso de todo mundo. Chica não se contivera. Para de azeda a cabeça dos outros, Bastião. O senhorzinho sempre foi menino bom, não é porque tá estudado que vira o bicho. Vai, que não se muda de gênio da noite pro dia. Cobra pequena desde cedo se enrosca pro bote, e bezerro bom é manso. Cavalo coiceiro se conhece desde pequeno, bem como mula teimosa. Falou o velho Ganzá na sua sabedoria dadivosa e simples. O pequeno Luiz bebia as notícias, mas não arriscava perguntar pra Sinhá. Subiu na escada e prendeu as cortinas, ajudou a amarrar as faixas, estendeu os lençóis, lavou o chão e arejou o armário. Muito bem, Luiz. Vou te dizer uma coisa que vai te deixar feliz. De hoje em diante, serás o companheiro do Júnior, nesta casa. Irás onde ele for. Ele precisa de um companheiro homem, que o escute, e que o acompanhe. Me pareces um bom e ajuizado menino. Se ele quiser que durmas no quarto farás. Estás livre dos serviços da cozinha e dos outros. Luiz sorriu satisfeito e a senhora arrematou. Só que, menino, vê que não fiques montando pose para os outros, ouviu? Sempre que requisitarmos teus serviços, para qualquer emergência, estejas pronto. Sim, senhora. A mulher caminhou com sua saia longa até a porta, mirou o quarto e sorriu. Está uma beleza. Antônio vai adorar. E, fazendo um gesto, entregou ao pequeno Luiz a trouxa de roupa empoeirada, que tirara ao quarto, e os panos sujos da limpeza e saiu luzindo pelo corredor. Luiz tratou de buscar o oratório. A imagem era uma confidente segura, que não iria rir de suas palavras, nem contar a ninguém seus temores. Nossa Senhora, falou o mulatinho, sentindo-se seguro. Virá o menino. Será aquele que sonhei? Será meu amigo que vai ajudar a mudar minha vida? Poderei um dia achar minha mãe? Ao influxo da própria voz, lágrimas lhe vieram aos olhos. Por que não posso ser livre? Eu era livre e feliz e meu pai me tirou tudo. Ouviu passos no corredor e enxugou na manga da camisa os olhos. Levantou-se respeitoso e saiu, enquanto a boa Chica vinha trocar as flores dos vasos do altar doméstico. A casa inteira estava se modificando em alegria, bulício, festa, para o recebimento de Antônio Rodrigues Prado Júnior. O menino queria ser doutor e passaria uns tempos a preparar-se nos estudos na calmaria da fazenda, antes de procurar os bancos da faculdade. Aquela tarde, quando a carruagem chegou, trazendo as malas de um rapazote forte e corado, com maneiras elegantes e finas, Luiz não teve mais dúvidas. Ele parecia maior, porém tinha os mesmos traços do amigo com o qual ultimamente vinha sonhando. Sinhá apresentou os servos mais chegados, os escravos na ampla sala onde um piano descansava, em meio à mobília, imitando o estilo inglês e jarrões de barro que recendiam as flores coloridas, roubadas ao jardim pelo carinho de Chica. Diante de todos, o rapaz abraçou com amor o velho Ganzá e a negra Chica. O pobre homem,
sorrindo com os poucos dentes, olhou malicioso para o Bastião, como se dissesse: eu não disse. O moço acompanhou o olhar e depois para um negro ressabiado. Não vai me dizer que é o nosso Bastião. Ele mesmo em carne e osso e ressabiado. O moço cumprimentou o escravo ranzinza e parou diante de Luiz. E este, quem é? Sim, ela adiantou-se. Este é um companheiro que ficará com você 24 horas por dia, se você quiser, ajudando nos estudos e nos passeios. Como você se chama? Perguntou o rapaz com simpatia para o garoto. Luiz Gama, senhor. Luiz Gama. O rapaz estranhou que o menino tivesse um sobrenome, quando a maioria dos escravos não contava com um. Onde o compraram? Veio do Rio de Janeiro com a última leva, que chegou para trabalhar nos cafezais. É um bom menino. Vais gostar dele. Sem dúvida. Falou o moço curioso com os modos do garoto. Luiz ajudou os outros servos a descarregar as malas pesadas. A noite chegou com a sopa e as iguarias à mesa. Já era tarde, quando foram se recolher. Antônio Prado Júnior voltou-se para o menino. Arranja algo para dormir no meu quarto. Mas, Júnior, ia dizendo assim é tarde. Deixa estar, titia. Quero que ele me ajude a desfazer alguns pacotes ainda. Luiz tratou de buscar uma esteira, e, com o candelabro, dirigiu-se ao quarto constrangido. O rapaz foi ao vestíbulo e trocou a roupa. Entrou no quarto com uma ampla camisola de dormir. Luiz mal pôde conter o riso. O moço olhou ali parado, com a esteira. Vai dormir nisto? Nhô, sim. Nhô, não. E o rapazote tomou de uma das cobertas e deu-lhe. Não posso usar, não senhor. Quem vai saber? Falou o moço, passando o ferrolho na porta. Luiz estendeu a esteira ao lado da cama, e depois o acolchoado amplo que tornaria o chão quente e macio, dando espaço para cobrir-se com ele. Assim está melhor. Vem aqui. Ajuda-me a desfazer este baú. O menino ajudou a abrir o ferrolho e viu assombramento uma enorme quantidade de livros. Onde ficaria melhor? Perguntou Júnior. Acho que na parte do meio do guarda-roupa. Falou o mulato, abrindo as portas do armário e dando a ver o compartimento. Bem pensado. Aqui posso ajuntá-los e encontrá-los pelos títulos. Mas é bom deixar os mais importantes sobre a mesa. Cuide que não derramem nada neles, ouviu? Ah! Providencia outro móvel, para a água. Aqui desejo apenas meus papéis, livros e tinta e pena, com uma caixa de areia. Luiz concordou. Iniciava-se ali um convívio amigo e fraternal. Júnior tinha o sono pesado. Acostumado a madrugar, o pequeno Luiz levantava-se e recolhia o acolchoado, punha-o aos pés da cama e demandava à cozinha, onde buscava água quente para a higiene do senhor. Foste bem acostumado. Nem preciso pedir nada. Aos poucos fizeram-se amigos inseparáveis. Com ele Júnior confabulava, contava coisas sobre São Paulo, confidenciava sobre seus namoricos, ia a galope pelas estradas poeirentas, lia em voz alta as suas lições. Quando ia repetir o arrazoado, não raras vezes, a memória do escravo corrigia. Uma tarde, em meio aos estudos e canseiras, Antônio Prado lia sobre a cama. Na cadeira, Luiz ouvia. Aos poucos a voz do amigo se fez pastosa, cansada e sonolenta. O livro foi tombando das mãos. Já ia cair ao chão, quando o pequeno tomou delicadamente. Mas, ao invés de fechá-lo, curioso de ver a continuação do texto, sentou-se e ficou a tentar decifrar aquele código de letras. O sono durou poucos instantes. O suficiente para o moço se desprender do corpo e ver no quarto a figura de uma mulher negra a sorrir-lhe. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Cuida bem do meu menino. Pediu.
Assustado, Júnior acordou de um pulo. Fitou o escravo a tentar ler e teve uma ideia. Luiz. O pequeno fechou o livro com receio. Lembrou-se de uma surra que certa vez lhe dera o pai, porque estava com fumaças de entendido, querendo aprender a ler. Queres ler? O que? Queres aprender a ler? Se aprenderes poderás me ajudar, lendo-me as lições. Que achas? O escravo mal podia crer. Achas que eu aprenderia? Por que não? Não és burro. Olha, que ninguém saiba. Quando formos à venda arruma o papel. Guardaremos tuas lições sob o colchão e ninguém saberá. Luiz mal podia acreditar. Quando ia para as bandas do rio pescar, tomava de um pau e ficava treinando a letra. Júnior ria feliz, de ver como ele aprendia depressa. Capítulo 4. Uma amizade sólida. O tempo correu feliz entre os dois rapazinhos. O escravo já estava alfabetizado. Sua inteligência demonstrava que as lições eram coisas já entranhadas em sua alma. Adorava os clássicos. Júnior um dia descobriu a fazer poemas. Hás de me sair um doutor de primeira água, falava o moço satisfeito. Eu doutor? Eu doutor? E por que não? Deixa-te de bobagens e de desperdício. É só quereres. A alma bem formada do moço já era amiga do escravo, antes de reencarnar. O amigo e protetor que Luiz não encontrara no pai, estava ali, diante dele, na figura de um jovem de família aristocrata, quase de sua idade. Os laços espirituais indissolúveis, pela afinidade ligavam aqueles dois jovens. Um no seu sofrimento lúcido, sem revolta, franco e corajoso, o outro despojado de vaidade e orgulho, buscando no amparo da amizade e auxílio, fugindo a todo o orgulho inerente à sua condição de senhor. Nunca haviam conversado sobre o passado. Antônio Prado sentia que o seu companheiro tinha uma história, que era uma tragédia, que o martirizava e respeitava o silêncio que o outro fazia do assunto. Uma noite, chovia torrencialmente. As mulheres acendiam no fogão de lenha as achas, punham as palmas bentas da procissão a arder, os negros cantavam loas a Santa Bárbara, que se perdiam em meio aos trovões que se sucediam ao vento e aos látegos de água sobre a mata adjacente. Os dois rapazes demoraram a adormecer. O temporal lembrava a Luiz a travessia feita da Bahia, quando o pai o vendera ao mercador de escravos. Em seu sonho revia as cenas perdidas do tempo, porém gravadas a fogo em sua memória sofrida. Começou a debater-se no chão, indo chocar-se com a cama do jovem branco. Este acordou e observou um tanto estremunhado. Mãe! Mãe! Começou a gritar o rapazinho a debater-se. Júnior levantou-se e se ajoelhou no chão, tocando-lhe o ombro, tentando acordá-lo. Luiz! Luiz! Aos poucos conseguiu que lhe abrisse os olhos. Um suor frio cobriu seu rosto, que espelhava sofrimento terrível. Luiz, sou eu? Antônio. 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 Falou o rapaz e as lágrimas desceram-lhe dos olhos. O que foi? Sonhei. Tive um pesadelo. Devias estar cansado. Foi isto. Não. O pesadelo se repete sempre. É a minha vida. Uma curiosidade feita de companheirismo e amizade se fez no coração do moço. Foi até a mesa e acendeu a vela. Me conta. Há quanto tempo ele guardava aquela mágoa funda? Valeria a pena contá-la a alguém? E alguém branco? Não era seu segredo, sua vergonha, sua tragédia? Mas o olhar do rapaz não era a expressão de pena, senão de carinho. Luiz se ergueu e começou. Eu devia ter uns 10 anos. Minha mãe vendia doces nas ruas de Salvador. Eu a adorava, adoro ainda. Ela sempre me foi boa. Ensinava-me o que sabia, contava histórias de meus avós, era carinhosa,
amiga. O rapaz não o interrompeu. Sentiu que ali havia uma tragédia. Já meu pai. Nunca poderei acreditar que tivesse sentimento. Ele jamais me deu atenção maior. Só nos procurava quando precisava de nós. Havia muita dor naquela queixa amargurada, que devia estar guardada há tanto tempo na sua alma. Júnior o sentiu e bebeu a sinceridade daquele sofrimento. O mulato continuou. Ele era um fidalgo português. Podes imaginá-lo? Um fidalgo que vivia na ociosidade, blasonando a sua ancestralidade ilustre. Júnior percebeu que o convívio com os livros despertara no pequeno Luís a cultura e a vocação literária. Sua linguagem tornara-se impecável e lhe parecia que um homem novo emergia daquele menino. Meu pai era um fraco. Não raras vezes vinha assaltar-nos em busca dos míseros e parcos recursos que minha mãe juntava com seus quitutes, que ela vendia a famílias ricas, servindo-os periodicamente ou nas ruas que margeavam o porto. Ele era viciado em jogo, e isto o arruinou aos poucos. Deves saber que as dívidas assim contraídas, se não forem saldadas, podem gerar a morte. Um dia ele nos procurou. Estava tão carinhoso comigo. Convidou-me a um passeio. Aquele dia fiquei tão feliz. Minha mãe recomendou-me que o acompanhasse. Achei que, finalmente, ele se interessava por mim, como por um filho, que me tinha afeto. Neste ponto da narrativa, a voz do menino se embargou. Foi com muita dificuldade que retomou sua história. Puro engano. Ele me vendera. Podes crer? Eu era livre, era seu filho, e ele me vendera, como pagamento de sua dívida de jogo. Antônio Prado Júnior mal podia crer no que ouvia. Não ousou interromper. Senti uma amizade fraternal pelo amigo. Não pode cortar o desabafo. Rumamos para o cais e ele me levou a um navio. Pensei que íamos passear, mas ele me entregou a um desconhecido, e, sem olhar para trás, desceu e sumiu na multidão. Ele me vendera como escravo. O navio logo zarpou e eu fui posto a ferros, com outros negros, que estavam sendo remanejados do Nordeste. À noite choveu torrencialmente. Pensei em minha mãe, à minha espera. Sei que ele não lhe contaria a verdade. Desejei morrer e não morri. Fui levado para o Rio de Janeiro. O resto você já sabe. Júnior ajoelhou-se ao seu lado. Abraçou-o. De hoje em diante és meu irmão. Vás estudar. Irás para São Paulo, ficarás famoso, ganharás dinheiro e assim irás procurar tua mãe. O moço sentia que seria impossível que tal sonho se realizasse. Sua intuição lhe dizia que a mãe do pequeno Luís provavelmente sucumbira de desgosto, mas queria que seu amigo pudesse realizar seu desejo tão simples e puro. Eu te ajudarei. Agora, descansa. Temos muito que estudar amanhã. O menino beijou-lhe as mãos com gratidão. A partir daquele instante mais ainda se sedimentou a amizade entre os dois. E juntos passaram a tramar a fuga de Luís da fazenda, rumo à civilização. Capítulo 5. Marília Castro Alves. Era 10 de fevereiro de 1853. Dois imperadores já haviam se sentado no trono brasileiro. A rainha Dona Maria I partira. Dom Pedro fora rei em Portugal e desencarnara ralado pela tuberculose. Dom Pedro II reinava. Guerras se sucediam. Divisões, rebeliões. Naquela manhã, Marília, velhinha e alquebrada, ergueu-se presa por fortes dores no braço esquerdo. Acho que dormi sobre o braço. Parece dormente. Vou à igreja São Francisco de Assis para rezar. Vem, Francisca. A querida amiga olhou-a. E uma ladeira má, Marília. As pernas me doem. Marília tomou o terço, o livro de missa, o xale e o véu. Gosto de passar por aquela igreja, de ver a casa que foi dele.
Leva, ao menos alguém contigo. Pediu Francisca. Que tolice! O que me pode acontecer? Perguntou Marília. Saiu e tomou rumo à ponte onde namorávamos. Em pensamento, como se falasse comigo, murmurou. Aqui me viste a vez primeira. Não posso crer que não me tivesses amor. Passou pela igreja Antônio Dias e continuou subindo. A ladeira era íngreme. A calçada estreita. O céu estava esplêndido. Lá no alto virou, divisou a casa do Dr. Cláudio e a casa do Mourão, onde eu fora preso. Passou por elas e continuou a subir, sendo saudada por algumas pessoas que passavam. Estava com um leve vestido azul. Francisca tinha razão. A ladeira era muito forte. Sentia-se cansada. Só mais um pouco. Pensou, andando com dificuldade. Uma falta de ar, uma pontada no peito. Encostou-se à parede de minha casa, procurando descansar. Um torniquete parecia apertar mais e mais seu peito. Está sentindo alguma coisa? Perguntou uma mulher que passava. Marília tentou responder, sorrir, mas não pode. Olhou para a igreja, para o prédio da cadeia, para a casa que fora minha e caiu no chão, pálida e ofegante. Vieram jovens e a tomaram nos braços fortes. Alguém disse. É Dona Marília. Levemo-la para casa. Puseram-na numa carruagem e foram chamar um médico. Estirada em sua cama ela não fala, a dor fora tão forte que desmaiara. Instala-se o infarte. Em poucos minutos morre, sem poder articular palavra. Ao seu lado, Francisca chora. Por que não fui com ela? Marília ouve. Quer consolá-la. Não pode. Ao pé de seu leito, vê um homem que lhe segura as mãos e as beija. Doutor Tomás. Diz em espírito, enquanto a vestem com o vestido de noiva que guardara para seu sepultamento. Doutor Tomás, até que enfim. Entidades amigas ajudam-me a transportá-la. Aos poucos recupera sua lucidez. Está novamente jovem, bela como fora. Vestem-lhe a roupa que eu lhe tecera. Estou sonhando, doutor Tomás. Sonhando? Pergunta-me ao se ver tão linda. Não. Não é sonho. Vamos nos casar, como te prometi. Vem. Seu pai e mãe vêm ao nosso encontro, abraçam-se comovidamente. Marília é levada num coche para a igreja Antônio Dias. Na porta aguarda o aleijadinho. Todos os amigos e irmãos nos esperam, bem como escravos, crianças e uma multidão de espíritos. Ao lado, Tiradentes conversa com uma jovem. Traz ainda a alva branca dos condenados. Marília parece pisar nas nuvens. Mestre Lisboa leva pelas mãos até a nave, onde o bom cônego Toledo faz a preleção aos noivos. Eu a tomo nos meus braços e beijo-lhe os lábios queridos. Depois saímos sob uma coberta de arcos, de mãos e espadas estendidas, dos amigos conjurados e suas companheiras. Como esperei por este dia, diz Marília. Que saudade! Morri cada dia longe de ti. Não a deixo continuar. Nunca nos separaremos. Digo. E nossas almas afins, voam felizes em direção ao céu azul. Eu era um menino peralta e feliz. Minha família era conceituada. Minha mãe e meu irmão mais velho me cobriam com sua atenção e, se isto não bastasse, a boa ama e seu pequeno filho ocultavam todas as minhas traquinagens na quinta. Não entendia bem as conversas, pois contava apenas 6 anos, mas percebi o orgulho com o qual meus pais comentavam as vitórias do avô militar, comandante da luta pela independência. Quando corria pela chácara e rolava com o pequeno Gregório, quando buscava o colo de Leopoldina, para esconder meus temores, sentia-me feliz, livre. Minha mãe me olhava com ternura entristecida. Sentia-se frágil, para dar conta da agilidade dos 2 meninos,
Meu pai estava sempre às voltas com sua profissão de médico. O pequeno Antônio, que eu era, tinha, no entanto, momentos de cismares, fora de sua idade. Nestes arroubos de saudade e mistério, em que a criança por um instante se debruça sobre si mesma, vinham-me saudades, não sabia de quem, e acabava fazendo promessas de glória e grandeza. Naquele dia eu e Gregório, o negrinho meu companheiro de traquinagens, tínhamos resolvido montar a égua nova sem ordens de meu pai. Meu mano José, mais velho que eu, temeroso, prometera-me castigos e denúncia. Eu e Gregório o arremedamos. Maricas, vá contar a sinhá, falou o negrinho a instigá-lo. Meu mano saiu correndo e eu e meu companheiro de artes nos fomos para os lados das baias da fazenda. Driblamos a atenção de uns cervos e nos pusemos em posição sobre a sela. O animal solto e espicaçado, saiu em disparada pelo campo. Gregório segurava a rédea e eu atrás, no trote, me enganchava como podia. Mas não corremos muito e o bicho deu com a pata num buraco, perdendo o equilíbrio. Eu fui lançado fora, caindo com impacto no solo. Logo acudiram os negros da fazenda e a boa Leopoldina, alertada por meu irmão. Carregaram-me para dentro. Eu não dava acordo de mim. Meu pai foi chamado às pressas. No entanto, a criança que eu era, libertada por instantes, se fizera homem. Via-me cercado de amigos. Um me dizia: chegou o momento esperado. Sua noiva volta à verdadeira pátria, Tomás. Tal como prometi, vim buscá-lo para que todos nós a recebamos com alegria. Via ao meu lado um mulato solícito, mestre Lisboa. Tiradentes e outros amigos davam um jeito para que fôssemos unidos receber aquela que fora a maior musa da Inconfidência mineira. No plano maior readquiria consciência e a aparência antiga aos poucos. Despreocupei-me com a vida que vinha levando, com meu tombo, com tudo. Enquanto minha mãe, minha boa ama, meu mano e meu companheiro negro dos folguedos e meu pai se desvelavam, tudo fazendo por acordar-me, cheios de cuidados, eu me sentia de posse de minha antiga personalidade e ansiava por ver Marília. Foi desse modo que por 3 dias, o pequeno Antônio ficou desacordado na quinta, enquanto eu cumpria todo um roteiro para receber minha querida noiva nos braços, para o retorno à pátria. Foi com profunda amargura que tornei a mim, ante o sorriso e as lágrimas misturadas de minha mãe, que não entendia porque eu acordei murmurando: minha noiva. Minha noiva. E a família do Periquitão suspirou aliviada, brincando com a precocidade do infante que eu era. Há de se sair um conquistadorzinho, comentou um parente rindo de mim. Capítulo 6. André Rebouças. De Florianópolis para o norte, incentivado pelo pai, que muito adorava, André Rebouças parte para o Maranhão, onde vai trabalhar nas reformas necessárias do porto. Rever os sítios de Bahia, a caminho, desperta-lhe uma nostalgia deliciosa, mas também o desejo de algo fazer persiste nele, homem íntegro e culto, empreendedor e nobre. A carência ali é absoluta. Os interesses políticos pululam e os meios financeiros são quase inexistentes. Sente a diferença entre os contatos no sul. A iniciativa privada é praticamente nula. Sonha com uma companhia de navegação que, em linha direta, ligue o Nordeste e Norte à Europa, num aproveitamento maravilhoso. Enquanto sonha com o projeto, sem perceber que os homens em seu posicionamento o tornariam inviável, procura reequipar e reformar os portos. Seus projetos não encontram eco. Todo o país está voltado para as lutas no sul. Apesar do Brasil dispor de homens valorosos, que haviam se reencarnado com o amparo de Ismael, lançando luzes novas nas letras e nas artes, abrilhantando o século que veria o dealbar de nossos roteiros, como um Rio Branco e Mauá, Pedro Américo e Castro Alves, Nabuco e João Clape, Bonifácio, o Moço, e Rui Barbosa, o bondoso monarca que a todos prodigalizava com sua generosidade e auxílio, incorrer em precipitação hostil,
devido aos antagonismos trazidos de sua personalidade antiga, na velha Galileia. O Brasil exorbitara as suas funções, interferindo nos negócios dos estados vizinhos. O Brasil, ao querer impor sua vontade em Montevidéu, acirrou os ânimos dos paraguaios, que declararam guerra a nós. Seriam 5 anos de martírios, lutas, derramamento de sangue, que deflagrariam a derrota moral do Brasil, na destruição da nação vizinha, nos seus voos nacionalistas. Sairia a Argentina fortalecida destes embates, mas o Brasil jamais esqueceria a aprovação coletiva de todo um povo, o desastre terrível praticado por sua intervenção indevida, que o faria amargar a influência das nações europeias e do Norte, às quais indiretamente servira. O apoio de Ismael, a Dom Pedro II e aos seus abnegados missionários, prosseguiu apesar de tudo. Estávamos em plena Guerra do Paraguai. Definitivamente, nos empenhávamos numa tragédia de proporções tristes e terríveis. O otimismo, o desejo indestrutível de realizar, de superar os óbices, sem catalogar ou relacionar a maldade e a inépcia humanas, estão profundamente entranhadas em André Rebouças. Parece não sentir a má vontade para com seus projetos, a perseguição que sofre, pelo fato de ser mulato, a preterição em sociedade. Rebouças se nega a enxergar a impiedade, a ignorância que muitas vezes o cerca e o tenta subjugar. E é no entusiasmo que o caracteriza, que sente que não pode continuar a projetar, a idear novidades, quando no sul generoso sangue brasileiro é derramado. Interessante observar que nesta mesma época, Rui e Castro Alves se dedicavam ao voluntariado para a mesma luta inglória, sem, contudo, chegarem aos campos de batalha. É que outros eram os caminhos que deveríamos percorrer, nas lutas do direito, pela abolição, enquanto o engenheiro mulato caminhava rumo ao reencontro de almas afins à sua tão sofrida. Em 1865, cheio de ideias, passara pelo Rio de Janeiro. Almeja conseguir a vitória para as forças imperiais, oferecendo ao ministro de Obras seus projetos, ligando o Brasil, através do Rio Iguaçu, direto à zona de combate. Também aí não encontra apoio entre os nobres, é preterido, não por zelo ou competência, mas por sua origem humilde e negra. Apesar de seu pai ter chegado a deputado do Império da Bahia, não consegue ser atendido em suas ideias emancipadoras e arrojadas, enriquecidas por longos anos de dedicação aos estudos, no Brasil e na Europa, onde fora conhecer tudo o que viesse a enriquecer seu já vasto arsenal de informações sobre a engenharia de seu tempo. Está com 26 anos e somente frente à batalha é que acordem-se a gravidade do passo encetado. No acampamento de Osório, em S. Francisco, a pobreza é imensa e André deseja impulsionar a vitória. Seus conselhos, contudo, encontram no superior ouvidos moucos. O desenrolar dos acontecimentos enseja a observância de ponderação de suas opiniões, confirmando seus vaticínios, fazendo-o ganhar conceito entre os companheiros da tropa. Vendo que seu superior não o atende, sem mágoa, procura encontrar meios outros de ajudar, de influir decisões. Estão para bombardear Uruguaiana, tomada pelos paraguaios, e André Rebouças, inspirado pelo plano maior, escreve ao ministro da Guerra, apresentando suas objeções. Bendita carta, quantas vidas teria poupado, aquela hora! Quão importante é a palavra de um homem honrado e idealista, posta a serviço da humanidade. De que mão arrojada pode ter partido muita vez a salvação e a felicidade de tantos? No entanto, neste século, às portas do terceiro milênio, quanta gente utiliza o verbo escrito ou falado em prejuízo alheio, totalmente cego às consequências funestas que advirão aos outros e a si mesmo. No plano espiritual, companheiros observam-lhe as ponderações justas, de tal sorte que a carta vem ter as mãos do imperador Dom Pedro II. Não se passa muito tempo e chega ao campo de operações o Duque de Saxe e o imperador. Logo depois chega o Conde Deu. André adianta-se, movido por uma força interior, e aproxima-se deles.
Apesar das disposições em contrário de seu superior, a simpatia entre eles é imediata. Trata-se de espíritos voltados para a mesma causa de Ismael, recrutados no plano maior, antes do reencarne. O engenheiro mulato encontra imensa receptividade no mandatário da nação e em seu genro. O duque de Saxe não participa daquela afinidade instantânea. Abomina mesmo estar ali, detesta o campo de luta e teme até por si mesmo. A bondade de Dom Pedro interrompe as assertivas do comandante e as falas tímidas do tenente André Rebouças. Já analisei suas opiniões quanto à campanha. Ia dizendo o superior. Já conheço suas colocações. Pondera o imperador. Contudo, desejaria eu mesmo conversar com o tenente. No curso de toda a história, observamos que um ataque frontal às cidadelas se constitui num banho de sangue desnecessário. Se mantivermos o cerco, sem bombardeio, conseguiremos a rendição dos paraguaios, sem chacinas inúteis. As ponderações vêm numa voz calma e triste. Ao conde deu não passa despercebida a inibição, a timidez do tenente, conquanto transpire o grande valor moral e a firmeza de suas convicções. Antes mesmo que o imperador responda, o conde vê o brilho no olhar do pai de sua esposa. Sabia o quanto ele sentiu o desenrolar do morticínio nas fronteiras. A princesa sempre comentara os pesadelos paternos, desde que aquela guerra se instalara, nos quais a figura do Cristo era uma constante, marcada no subconsciente espiritual. Acreditamos que o cerco nos trará vitória, sem outros desgastes inúteis. Estou pelo cerco. Seu sorriso complicioso aborrece o comandante, que deseja reargumentar, mas Pedro, batendo paternalmente no ombro de André, solicita. Meu filho, gostaria de ouvir todas as tuas opiniões, e analisar os aspectos mais locais de tuas observações. E o convidar a sair, pelo acampamento, em conversa informal. O coração de André exulta. Parece-lhe que o velhinho é alguém já muito conhecido. Associa imediatamente sua atitude ao gesto paterno. A amizade iniciada, então, haveria de perdurar durante toda a vida. As conversas com o imperador e o conde lhe refrigeram a alma, macerada pela preterição a todos os seus mais altos ideais e ao seu valor. Numa das visitas ao alojamento, o engenheiro observa a atenção que o conde punha aos voluntários negros. Isto levou a ponderar sobre o efeito gradativo das conquistas abolicionistas. O Brasil é o último reduto desta abominação, mas terá que ceder. Nem é ponderável o temor da economia, pois as nações mais adiantadas sobrevivem sem a escravização de segmentos de sua população. A princesa não tem um momento de profunda ternura, quando pensa nos escravos e, temos certeza que as classes mais elevadas podem já sentir o brado clamoroso da vergonha que é o Brasil aceitar esta conjuntura. É o preconceito e a perfídia, aliadas a algumas oligarquias, que seguram ainda e, temo, segurará por longos anos, este infortúnio. Bem fez meu sogro em prometer liberdade ao contingente negro, que se alistasse. Isto nos põe frente a um dilema. O de utilizar mais uma vez o generoso sangue destes valentes, com uma promessa aviltante, mas é um meio de servir ao Brasil e ao interesse de homens fortes. Contudo, isso me machuca a alma. A discriminação é terrível até no campo de luta. Eu, embora em escala menor, sofro discriminação, pelo fato de ser francês, considerado um estrangeiro. Com isso, prejudico os interesses da companheira, que também sofre ao me ver no campo das operações. A pressão do momento vivido, com riscos para a soberania do Brasil, não deixa de impressionar, senhor conde, desde que possamos sentir as garras do leão inglês no fundo de toda esta avalanche de acontecimentos. O conde observou o homem tímido e fraco ao seu lado. No rosto havia as marcas das noites indormidas, da dedicação excessiva. A Inglaterra, meu amigo, mesmo sem interesses humanitários, ao apressar os navios negreiros, faz um papel muito importante na transição brasileira. Nem sempre os poderosos,
tangidos pelos interesses puramente econômicos, deixam de ser impulsionados e utilizados por um poder maior que a todos nos governa. As conversas foram trocas amigas entre o pobre rapaz, preocupado com a educação dos irmãos menores e os membros da família imperial. Sedimentou-se ali a amizade e respeito, o carinho e dedicação que durariam toda a vida carnal, de vez que for apenas um reencontro de almas afins, tocadas por ideais semelhantes. André jamais esqueceria o impacto causado pela figura do imperador e só desejava poder chamá-la de pai amoroso, o que faria um dia, no reencontro total daqueles seres valorosos e bons,